Lembranças e recordações marcaram a noite do piraporense, que prestigiou a exibição do documentário do Vapor Benjamin na Orla Fluvial, produzido pela equipe da Rede Minas de televisão. Um projeto de cinema itinerante que leva as barrancas do Velho Chico, as lendas, amores e as memórias do povo barranqueiro. Confira. A Rede Minas de televisão realizou ontem na cidade de Pirapora a exibição do documentário Benjamin Guimarães, condutor de histórias. Este projeto, com apoio de Lei de Incentivo à Cultura, resgata a história do vapor e, junto com ela, a história do povo ribeirinho e barranqueiros, com seus valores e lendas, e também dos vapores. São belas histórias que ficaram perdidas no tempo. As gravações aconteceram de Pirapora a Januária. O diretor do longa, Paulo Rocha, cita que Pirapora foi o tema central do documentário. Percorremos esse percurso atrás de pessoas, buscando histórias. A ligação do norte com o sul maravilha, a ligação do trem com os vapores. Então aqui, uma época, se concentrava toda essa força econômica, toda essa força de circulação do Brasil. O documentário foi produzido em um ano, desde pesquisas, gravações até sua finalização. O filme resgata histórias surpreendentes do povo ribeirinho. Alguns personagens da cidade de Pirapora estiveram presentes na estreia do longa. Maria de Fátima, conhecida como Fatiô, fez até uma moda de viola no início do documentário. Como meu pai, o João Viana, né? Ele foi comandante também da embarcação aí do vapor. Infelizmente Deus já o levou, mas aí fica as memórias, fica as lembranças, né? E foi o que eu participei, contei tudo que eu vivi com ele, que eu viajei com ele, eu, minha mãe, às vezes meus irmãos. Então era uma coisa assim, foi uma coisa muito bacana. O ribeirinho Ivan Mota também deu sua contribuição para o documentário. Ele resgatou sobre as atividades do Benjamin Guimarães naquela época, em que as viagens eram constantes. Que vem valorizar um tipo de atividade que simplesmente era a base de toda a economia da cidade quando ela começou. Era a navegação fluvial. Quase todo mundo era empregado na navegação. Que é o único, é o remanescente, é aquele que sobrou de tantos vapores que navegaram no Rio São Francisco, é o único que ainda está aí funcionando. Construído em 1913 nos Estados Unidos, o Benjamin veio desmontado e também navegando pelas águas dos rios. São mais de 100 anos de histórias. E ele hoje é o único vapor a lenha em atividade. Fábio Brito foi o idealizador do projeto e relata que a ideia surgiu através de um vídeo de um ex-comandante do vapor. E a gente percebeu que a história de Pirapora e do São Francisco e do Benjamin Guimarães tinham uma pegada cultural muito forte. E aí a gente viajou nessa história de fazer esse documentário, de fazer um registro desse bem imaterial, né? De contar essa história para a própria população, e aí criamos essa história de projetar nas cidades, de ir de cidade em cidade, buscar cada pessoa que pudesse contar um pouquinho da história do Benjamin Guimarães. O longa-metragem Benjamin Guimarães, condutor de histórias, será exibido nas 8 cidades que aconteceram as gravações, que vai de Pirapora até Januária. O objetivo é que as memórias do Benjamin não se apaguem. A Praça dos Carerês está lotada. Todos vieram prestigiar este momento. Um documentário, um longa-metragem produzido pela TV Rede Minas, contando a história da cidade e do vapor Benjamin Guimarães. Pirapora hoje tem um documentário muito importante para a vida dos filhos de Pirapora. E fico mais feliz ainda de participar com 2 músicas minhas, né, que fazem parte do documentário, que é o Assobio do Vapor, né, e o Rio São. Então, assim, o documentário para mim está sendo muito emocionante. Sim, faço parte desse documentário. Eu trabalhei na Franab, viajando a bordo há 22 anos. E hoje estou aqui para poder presenciar, né, e apreciar esse documentário aí. Fábio Brito falou do principal objetivo deste documentário. É fazer esse registro do patrimônio material, né? Essa história do Benjamin, a história das pessoas se perdem muito fácil, né? A gente não tem uma memória firme para poder registrar e manter. Fazer esse restauro do barco, ele de certa forma com esses anos todos está se perdendo, né? Está sendo degradado e precisa fazer essa restauração, né? A exibição do longa-metragem Pirapora durou 80 minutos e surpreendeu a todo o público.